Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o segundo vídeo da nossa terceira aula do curso de Probabilidade e Estatística. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das formas de apresentar uma pesquisa estatística. No momento vamos estudar os gráficos. Vamos lá? Como havia dito antes, os dados eles são apresentados na maioria das vezes através de tabelas ou gráficos. No momento vamos estudar os gráficos. Um gráfico tem por objetivo reproduzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo. Deve ser simples, claro e expressar a verdade. Os principais tipos de gráficos são os diagramas, cartogramas e pictogramas. Os diagramas são gráficos geométricos de no máximo 2 dimensões. Eles vão ser apresentados nas formas de um gráfico de linha, um gráfico de barras ou colunas ou um gráfico de setores. Para expressar esses tipos, vamos usar como exemplo a seguinte tabela. Ela apresenta a produção brasileira de leite de coco do ano de 1987 ao ano de 1992. São dados fictícios para nossa observação. Nesse gráfico é apresentada a informação da tabela, onde eu tenho a produção brasileira de leite de coco de 1987 a 1992. Note que a cada ano eu tenho a apresentação da produção brasileira de leite e esses valores são ligados através de segmentos, de linhas. Por isso que eu tenho um gráfico em linha ou em curva. Outra forma de apresentar esses dados é usando o gráfico em colunas ou em barras. Nesse caso, para cada ano é apresentada uma coluna que me dá a produção brasileira de leite de coco no ano apresentado. Note que, diferente do gráfico anterior, não é apresentado o valor em cada coluna, mas nós podemos associar esse valor seguindo a marcação da lateral. No entanto, se o pesquisador achar importante, o dado pode ser acrescentado no gráfico. Para representar o gráfico de setores, vamos utilizar uma nova tabela, que vai me dar o rebanho de suíno no sudeste do Brasil no ano de 1992. Note que esse tipo de gráfico, ele representa melhor estatísticas que apresentam partes de um todo, como essa tabela dá. Note que, para a construção do gráfico em setores, devemos corresponder para cada elemento, no caso, para cada estado da região sudeste, uma parte do setor circular, uma parte do círculo, e essa parte ela vai corresponder ao percentual que aquele estado tem, no caso, no rebanho de suíno. Para encontrar esse setor, o tamanho desse setor, vamos comparar o percentual do estado com o total, que é de 360 graus do círculo. Para o estado de Minas Gerais, o setor ele vai ter o ângulo de 197 graus, para o estado do Espírito Santo de 25 graus, para o estado do Rio de Janeiro 18 graus e para o estado de São Paulo 120 graus. A apresentação dos dados a partir de um cartograma, ela é feita onde a informação é dada em cima de um gráfico. Nesse caso, um gráfico ou uma carta geográfica. Nesse caso, vamos utilizar a seguinte tabela, que dá a população projetada no Rio Grande do Sul, no Brasil,
a população projetada da região sul do Brasil no ano de 1994. Para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu tenho informação de qual a população, o número de habitantes, a área em quilômetro quadrado e a densidade, que é habitante por quilômetro quadrado. O cartograma ele vai me apresentar a distribuição por densidade, habitante por quilômetro quadrado. Então, o estado de maior densidade é o estado em azul, que tem 51 habitantes por quilômetro quadrado, que nesse caso é o estado da Santa Catarina. No caso dos pictogramas, o gráfico ele vai usar uma representação gráfica, um desenho. Uma figura vai fazer parte da apresentação dos dados. Nesse caso daqui, vamos usar também a informação da região sul, a produção de uvas no ano 2000, com os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse pictograma, nós vamos utilizar o desenho da uva para representar 10.000 toneladas. É o desenho do cacho de uva para representar 10.000 toneladas. O estado do Paraná tem pouco mais de 20.000 toneladas. O estado de Santa Catarina tem 10, 20, 30, 40, 50, quase 60.000 toneladas. E o estado do Rio Grande do Sul vai ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.000 toneladas, ou algo bem perto disso. É importante frisar que a escolha do tipo de gráfico a ser utilizado na apresentação dos dados é uma decisão exclusivamente do pesquisador. Aquele gráfico que vai trazer uma visão mais clara da sua pesquisa é o gráfico que ele deve utilizar. Na nossa próxima aula, vamos aprender sobre curva de frequência. Até lá!